Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Glória a Deus, quinta-feira. Vamos mais um dia na presença do Senhor. Salmos 81. Salmos 81. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse tempo. Nós te agradecemos por mais esse dia, papai, maravilhoso na presença do Senhor. Pelo sol, nós te agradecemos pelo ar que respiramos. Te agradecemos, Pai, pelos teus ensinamentos, Pai. Derrama da tua chuva sobre nós. Chuva de entendimento, papai. Chuva de renovo, papai. De restauração nas nossas vidas, Pai. Em o nome de Jesus, Pai. Em o nome de Jesus. Glória a Deus. Estamos aí na presença do Senhor mais um dia. Hoje é Salmo 81. O título de Salmo 81 é Exortação a louvor e obediência. Né? Exortação a louvor e obediência. Ser exortado pelo Senhor é algo bom. Né? É melhor o Senhor nos alertar de algo do que nós persistirmos em realizar alguma coisa que não agrada ao Senhor. Marcelinha, bom dia. Bom dia, bem-vinda, glória a Deus. Ontem nós fizemos uma live com os irmãos da América Latina. Raquel, bom dia. Da CIEMAL, foi muito legal. Né? Primeira vez que eu dei uma palavra em espanhol, né? Me esforcei ali. Né? Nunca estudei espanhol, mas glória a Deus. Salmos 81, os jovens metodistas, né? Da América Latina, CIEMAL, para as missões, né? Exortação a louvor e obediência ao mestre do canto, segundo a melodia, os lagares. Salmo de Asaf, bom dia. Salmo de Asaf. Os lagares são os lugares em que se pisa nas uvas, né, para extrair o suco. Elas são pisadas. E aí extrai o suco das uvas. Né? Também o azeite é extraído nos lagares. Né? Esses salmos são os lagares. Exortação ao louvor e obediência. Salmo 81. Cantai de júbilo a Deus. É mais do que alegria. Ô Yuri, glória a Deus, bom dia. Cantai de júbilo a Deus, força nossa. Quando a gente vai cantar para Deus, a gente não canta de qualquer forma. A gente não canta flat, né, como falam os surfistas. A gente canta com júbilo e alegria, com todas as nossas forças. Celebrai o Deus de Jacó. Versículo 2. Salmodiai, né, versos, né, louvores. E fazei soar o tamboril. Também, tia Berna, bom dia, usando instrumentos, a suave harpa, o saltério, tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. Então, quando a gente vai cantar para Deus, é com força, né? Com todas as nossas forças, com júbilo, mais do que simplesmente se alegrar, mais do que um sorriso, é se movimentar, é tocar instrumentos, é salmodiar, entoar louvores, é tocar trombeta. Olha quando que eles tocavam trombeta aqui. A conexão está com Números 10:10, duas trombetas de prata. Números 10, está escrito assim, ó, Números 10:10, da mesma sorte
no dia da vossa alegria, fala que é para se alegrar, se jubilar em Deus, jubilar é mais que se alegrar. Da mesma sorte, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades. Quando a gente vai comemorar algo, vai fazer salmodiai a Deus, né? E nos princípios dos vossos meses, começou o mês, salmodiai, tocar trombeta, também tocareis as vossas trombetas. Trumpet. A trombeta é um aviso, é um anúncio. Ele vem sobre os vossos holocaustos. As vossas ofertas, sobre as vossas ofertas, tocai trombeta, e sobre os vossos sacrifícios pacíficos. Sabe, isso é muito importante, sabe? Você está passando por algo difícil. Esse é o melhor momento para você se jubilar em Deus. Que isso, irmão? Mas se eu estou passando por dificuldade, eu vou jubilar, eu vou me alegrar? Sim, porque o motivo da nossa alegria não é o nosso contexto, não é o que está no nosso entorno. O motivo da nossa alegria é porque Ele pode, Ele está sentado no trono, Ele está no controle, Ele se entregou, Ele nos escolheu, Ele escolheu nos amar. Esse é o motivo da nossa alegria, não é o nosso contexto. E quando você se alegra, né, a palavra fala que na cidade celestial de Jerusalém existem 12 portões, e eles são portões de pérola. E a pérola, ela é criada quando existe atrito. Quando existe atrito é que a pérola é criada dentro da ostra. Então, quando você está passando por uma dificuldade, quando você está passando por atrito, é o momento ideal, o melhor momento para você adorar com júbilo a Deus, porque aí os portões celestiais, eles se abrem e o Senhor vem ao seu encontro. Ele vem ao seu encontro. Amém, irmãos? Amém? Quando você está passando por isso, é um momento crucial para você adorar a Deus, sobre os holocaustos, sobre os sacrifícios. É um sacrifício, está sendo um sacrifício, é o momento ideal, sobre os sacrifícios pacíficos. E vos serão por lembrança perante o vosso Deus. Sabe qual é a lembrança? A lembrança é que eu sou o Senhor. Lembre-se que Ele é o Senhor. O que isso quer dizer? Que Ele está no controle, que Ele manda, que Ele faz, que Ele pode, que Ele é o Senhor sobre todas as coisas, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Versículo 4. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Adorar, tocar trombetas, se jubilar. Deus é a nossa força, é um preceito, é algo que está determinado para nós fazermos, ok? Glória a Deus por isso. Versículo 5, ele o ordenou como lei a José ao sair contra a terra do Egito. Ouço uma linguagem que eu não conhecera. Ele o ordenou como lei a José. José foi parar lá no Egito, né? José foi um grande homem. Existem muitas pesquisas que indicam que, na história do Egito, um dos governadores, que se chamava Irhotebe, seria a pessoa citada na Bíblia que nós conhecemos como José. Irhotebe foi um governador do Egito que construiu a primeira pirâmide, a pirâmide de Saqqara. Foi um homem que construiu grandes silos no Egito, um sábio, foi considerado
um sábio, né? Eu estava vendo um documentário que fala sobre escrituras desse homem. Muita sabedoria naquilo que ele escreveu. Ele tinha 110 anos e ele deixou um livro que existe até hoje, sabe? E pensando assim, eu até conversei com a minha esposa ontem. No tempo de José, não tinha nem Gênesis, não tinha Bíblia, não tinha Moisés. Porque quando José foi para o Egito, Moisés nasceu 400 anos depois, né? A gente tem vários indícios de quem escreveu a Bíblia, quem escreveu o Gênesis, o Pentateuco, os cinco primeiros livros, foi Moisés. E na época de José foi 400 anos antes de Moisés vir à Terra. Então, você vê, e José era um sábio, ele conhecia Deus porque os hebreus falavam de Deus, do Deus de Abraão, de pai para filho, era verbal, eram com salmos, com canções. José conhecia Deus sem ter a Bíblia. Sem ter a Bíblia, um homem incrível foi José. Provavelmente um adorador, porque aqui está falando que foi ordenado como lei a José, cantai e jubilai. É isso aí. Ouço uma linguagem que eu não conhecera. José saiu e foi parar no Egito, saiu do seio da sua família, que era os hebreus, né? Jacó, os filhos de Jacó, e foi parar no Egito, que falava uma língua estranha, né? Às vezes o Senhor nos leva a lugares que nós não conhecemos, que nós temos dificuldades, mas é aí que a gente deve adorá-lo e buscá-lo, e é nessa força que a gente transpõe todas essas dificuldades, né? Às vezes nós estamos numa zona de conforto, mas a zona de conforto não é a melhor lugar para que nós venhamos a nos superar, nós venhamos a vencer, a transpor as dificuldades. José venceu no lugar que era difícil de vencer, num lugar distante, numa língua distante. Versículo 6. Livrei os seus ombros do peso, e as suas mãos foram livres dos cestos. Clamaste na angústia, e te livrei do recôndito do trovão. Eu te respondi e te experimentei junto às águas de Meribá. Bom, o povo estava lá sendo escravizado no Egito e clamou ao Senhor. Uma chave aqui é clamaste na angústia e te livrei. Irmãos, nós temos que nos lembrar disso. Quando nós clamamos na angústia, clamamos ao nosso Deus, Ele nos escuta, Ele nos livra, Ele nos tira do poder, né, de Faraó. O poder de Faraó era um trovão. Às vezes o inimigo vai e tenta nos assustar, né? Tenta ser como um trovão nas nossas vidas, gritar, nos assustar, mas o Senhor nos livra. E Ele não só nos livra, irmãos, mas Ele também nos experimenta. Porque esse texto fala aqui das águas de Meribá. Águas de Meribá, está aqui em Números. Números 21, 13. Eu deixei marcado aqui, ó. Números 21, 13. Vamos ver aqui, ó. Números 20, 13, desculpa. Números 20, 13 fala assim, que Moisés fere a rocha de Meribá.
O que fala esse texto aqui, ó? Porque, ok, o Senhor nos livra da angústia, ele tirou o povo da escravidão, mas ele experimenta também. Nós temos que estar prontos para sermos livrados e prontos para sermos experimentados também. Nós temos que ter esse entendimento. O que aconteceu? Eles saíram lá do Egito e eles ficaram num lugar que não tinha água. E não dá para viver sem água. Tudo bem, né? Tudo bem enfrentar dificuldades, tudo bem. Mas o ruim dessa história é que o povo foi e começou a contender com Moisés. Eles começaram a contender com a liderança. Antes eu estava escravizado, mas eu tinha muita água. Agora eu estou livre, mas eu não tenho água. E eles começaram a contender com o homem que Deus colocou para guiá-los. Isso é muito ruim, irmãos. Isso é muito ruim. E aí em 20:13, Moisés, ele na direção lá do Senhor, ele acabou... Na verdade, Moisés aqui, o Senhor falou para ele que ele deveria falar à rocha e ele acabou batendo na rocha, né? Então, a contenda do povo de Deus com seus líderes, às vezes faz os líderes errarem, né? E o 13 está aqui, são essas águas de Meribá, são águas, lugar de contenda, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor. Olha que engraçado, eles contenderam com Moisés, isso humanamente falando. Mas na visão do Senhor, contender com Moisés, com o líder, o homem de Deus que Deus colocou nas nossas vidas, é contender com o próprio Deus. Contenderam com o Senhor. E o Senhor se santificou neles. O Senhor se separou. Nós não devemos, perante as situações novas, desafiadoras, contender com nossos líderes, porque contender com os nossos líderes é contender com o próprio Deus, contender com o Senhor. Deus está nos experimentando e Deus quer que nós sejamos bem-sucedidos, vencedores nas provas. Ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasses. Deus está falando assim, se vocês me escutassem, se vocês estivessem atentos a mim, ouve-me. Quantas vezes Deus não quer falar conosco e a gente não quer ouvir? Não tenho água, estou com sede, eu preferia estar lá na escravidão e ter água. Contende com os líderes, contende com os pastores. Irmãos, nós devemos escutar a Deus, não escutar às vezes a nós mesmos, a carne. Versículo 9, não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostes ante a Deus estranho. Isso faz parte dos 10 mandamentos, né? Isso faz parte dos 10 mandamentos, tá? Tanto em Êxodo quanto em Deuteronômio 5, 6. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei do Egito. O Senhor é o Deus que nos tirou da escravidão, da casa de servidão. Quando nós nos convertemos, nós saímos da servidão do mundo, do inimigo, e passamos a ter liberdade em Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Às vezes a nossa própria vaidade pode ser um Deus. A gente tem que ter muito cuidado, não ser vaidoso. A vaidade pode ser um ídolo. Essa palavra vaidade, inclusive, a origem da palavra é idolatria. A vaidade é a mesma origem de palavra idolatria. Versículo 10, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca, olha, e te encherei. Você está com fome.
Abre bem a boca. Quando a gente entoa louvor, abre bem a boca e te encherei. Mas a gente crê que Deus vai nos encher? Temos que crer. Versículo 11, mas o meu povo não me quis escutar a voz. Olha, gente, o meu povo, aquele povo que a palavra fala que era de dura cerviz, sabe? Um povo que é difícil de servir a Deus. Não me quis escutar a voz. E Israel não me atendeu. Gente, Lude, bom dia. Israel, estamos lendo Salmo 81, versículo 11. Mas o meu povo, Deus falando que se a gente abrir a boca, ele vai nos encher. Aí fala assim, mas meu povo não me quis escutar. Pior coisa que nós podemos fazer é fechar os ouvidos para Deus. Israel não me atendeu. Pior coisa que nós podemos fazer é fechar os ouvidos a Deus e não atender aquilo que Deus está nos direcionando. Dá ruim. Versículo 12. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Amados, teimosia. Isso é teimosia. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Provérbios fala muito disso. Que nós não devemos seguir os nossos conselhos. Que nós devemos, sim, reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Como Bill Johnson fala, eu estou cansado dos meus conselhos. Eles só me colocam em problemas, em dificuldade. Eu quero os conselhos de Deus. Não os meus, mas os de Deus. Amém, irmãos? Versículo 13 começa assim. Deus se lamentando. Se o meu povo me escutasse, se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, se Israel tivesse intimidade comigo, se Israel me reconhecesse em tudo que você vai fazer, em tudo que você for fazer, reconheça o Senhor, amados. Reconheça o Senhor, tenha intimidade com Ele, escute, busque escutar o Senhor. Irmão, mas eu não consigo. Consegue. Não é por causa de você, é por causa dele que a gente consegue. É porque ele fala, é porque a gente escuta. Não é porque nós somos bons, é porque ele fala, ele quer falar, ele nos guia. Se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. Sabe qual que é o caminho do Senhor? É aquele caminho curto, né? Reconhece em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas, ele mostrará o caminho mais curto. Se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, tudo ia ser mais fácil, irmão. Tudo ia ser mais direto. Mesmo na dificuldade, nós íamos transpor ela no menor caminho, ia passar mais rápido. Versículo 14. Eu de pronto lhe abateria o inimigo. Olha o que ele está falando, olha o que o Senhor fala. Se o meu povo me escutasse, se eu e você o escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, se andássemos nos caminhos que ele nos indica, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deteria a mão contra os seus adversários. Você não precisaria lutar. Sabe o que acontece? A gente gasta muita energia lutando contra o inimigo, contra nossos adversários. Mas o que o Senhor nos ensina é que
se nós o escutássemos, se nós nos alegrássemos, como fala no início aqui, com júbilo a Deus, força nossa, se nós cantássemos, salmodiássemos, se nós tocássemos trombeta, mesmo na dificuldade, mesmo no deserto, se nós tivéssemos a postura de abrir os portões dos céus nessa hora, ao invés de usar o nosso entendimento, ao invés de usar os nossos conselhos, os nossos próprios conselhos, ao invés de andar em teimosia no nosso coração. Se o meu povo me escutasse, se andasse nos meus caminhos, olha o que Deus fala. Eu mesmo, Senhor, de pronto, quer dizer, na hora, instantaneamente, abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Você quer se livrar dessas situações? Adore ao Senhor. Adore ao Senhor em meio à dificuldade. E com alegria. Com mais que com alegria, com júbilo. Com júbilo na hora do atrito, da dificuldade. Abra as portas, abre os portões dos céus. E o Senhor, de pronto, ele vai vir. E o Senhor, de pronto, vai vir e vai abater o inimigo. E o Senhor, de pronto, vai deitar a mão contra os seus adversários. Quem quer? Qual que é a melhor instrução? É continuar sofrendo, é fazer como o povo fez com Moisés, é contender contra os líderes, é contender contra Deus, é reclamar que não tem água, que não tem isso, não tem aquilo? Não. A direção correta é adorar. A direção correta é se jubilar, é tocar trombeta, é salmodiar, é celebrar o Senhor frente à dificuldade. Quanto maior a dificuldade, maior a importância de você celebrar e adorar o Senhor, porque aí os portões se abrem, os portões de pérola se abrem e ele vem, e ele mesmo vai abater o inimigo, e ele mesmo vai deitar a mão contra os adversários. Quem quer? Quem quer, em nome de Jesus? Felipe, bom dia. Estamos lendo o Salmo 81, versículo 15. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isso duraria para sempre. A chave da adoração, no momento da escassez, é maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. Exortação, louvor. Sabe, é um louvor que fala dos lagares. Os lagares é quando você pressiona a uva para tirar o suco. Você está passando por atrito. Você está passando por situação difícil. Rapaz, essa é a hora de adorar o Senhor. Essa é a hora de adorar, mas não adorar flat, mas adorar com todas as forças. Quanto mais atrito você tem, mais você deve adorar, mais você deve louvar, mais você deve cantar. Porque o Senhor vai vir e vai lutar a sua luta. De pronto, abater o seu inimigo. De pronto, deitar a mão contra os seus adversários. E termina assim esse Salmo 81. Eu o sustentaria com o trigo mais fino. Se ao invés de nós andarmos em teimosia de coração, se ao invés de nós seguirmos nossos próprios conselhos, nós adorássemos ao Senhor, nós confiássemos nele, nós reconhecêssemos ele em todos os nossos caminhos, ele lutaria por nós. E ele termina assim, eu o sustentaria com trigo mais fino e saciaria com mel. Mel é doce, gente, que escorre da rocha. O mel que escorre da rocha. Ah, não pode, só tem pedra. Não. O Senhor, se você se voltar para ele, se você abrir os portões dos céus, até da rocha vai escorrer mel. Vai escorrer mel. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar aqui para a gente fechar.
Senhor Deus, nós agradecemos por mais um dia, por mais um ensinamento, Pai. Nos dê, papai, esse entendimento de que quanto mais difícil, quanto mais pressionados, quanto mais atrito nós tivermos, papai, que nós venhamos a te adorar mais, com mais alegria, papai, com mais empenho, papai, com mais louvores, com mais instrumentos, papai, com mais de nós, papai, porque nós confiamos em ti, papai. Nós reconhecemos quem tu és, que tu és o Senhor, papai. E o Senhor luta as nossas lutas. O Senhor enfrenta os nossos inimigos. Nós não precisamos gastar tempo e energia. Nós não precisamos do nosso entendimento, do nosso conhecimento, papai, dos nossos pensamentos, papai. Nesse momento nós devemos dedicar tudo a ti, tocar a trombeta para ti, papai, nos alegrarmos. Na certeza que tu virás, na certeza que tu farás, Senhor. Em o nome de Jesus, papai. Em o nome de Jesus. Muito obrigado pela tua palavra, por essa chave maravilhosa que nos restaura. Nós confiamos em ti. Nós queremos esse mel, papai. Esse mel, papai, que escorre da rocha, que aparentemente não pode nos dar nada, mas tu podes, Pai. Tu podes. Em nome de Jesus. Um forte abraço para todos vocês aí. Tenham um dia tremendo na presença do Senhor. Está passando por aperto? Adore, adore, adore com todas as suas forças. Um forte abraço. Que Deus abençoe.